Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, também dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade que é tão grande, que tem tantos problemas, mas também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. E uma dessas pessoas, nosso convidado de hoje, é um batalhador procurando dar uma melhorada no nosso dia a dia, na nossa cidade, até no visual da nossa cidade, até numa opção de lazer. É o nosso convidado de hoje, que é o presidente da AGG, Associação Gastronômica de Guarulhos. Falei certo? Falou certo, Roberto. Boa noite. Muito boa noite, público de Guarulhos. Muito boa noite, Roberto. Primeiro, é um prazer estar aqui, prazer falar para o teu público. E falou certo, é a Associação Gastronômica de Guarulhos. E olha, interessante, o nosso convidado, ele não é formado em gastronomia. Ele é formado, olha só, dá só uma olhada. A Associação Gastronômica de Guarulhos está em formação, visa fomentar a gastronomia, cultura, turismo da cidade. Possui cerca de 30 afiliados, entre Japajá, Praça do Boteco, Feste Japa, Pastel do Lincão, o Ponto K, entre outros. Ele acaba organizando, em conjunto com a prefeitura, o festival, por exemplo, Sabores da Praça. Se você ainda não foi, dá uma passadinha lá. Inclusive, ele vai falar que tem novidades para essa semana. Inclusive, essa sexta-feira, entre 13 e 17 de maio, acontece no Parque Secap. É uma história bastante bacana. Mas antes disso, vamos conhecer o nosso convidado. Você é guarulhense? Não sou guarulhense de nascer, mas sou de coração, porque eu nasci em São Caetano do Sul, no dia 28 de julho, mas moro aqui desde bebezinho. A família constituiu aqui. O que aconteceu é que, na época, minha mãe estava sozinha em casa, comecei quase a nascer, ela foi me ter lá em São Caetano, chamou o táxi porque a irmã estava lá. Então, fui nascer em São Caetano por isso. Tiago Santana é o nosso convidado de hoje. E olha, eu achei muito interessante esse tipo de trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui na cidade de Guarulhos. Me conta primeiro, a Associação Gastronômica de Guarulhos. Não seria uma associação, simplesmente uma associação a mais? Porque nós já não temos os sindicato ou associação dos bares, restaurantes, nós não temos o Convention Bureau. Vamos começar por aí. Qual é a diferença entre essas três entidades? E elas não se chocam? Então, importante você perguntar isso, é uma coisa que é natural a dúvida. Oficialmente, nós temos um triângulo dessas entidades. Nós temos o Convention Bureau,
que cuida, ele também fomenta o turismo, mas ele cuida do turismo tanto para a cidade quanto para os seus associados, no sentido de vamos melhorar as coisas para melhorar para a gente um ciclo vicioso, um ciclo bom. Virtuoso. Virtuoso, exatamente. A base deles de sustentação serão sempre os hotéis e os serviços ligados a isso. Então a gente tem locadoras de veículos, também temos alguns bares e restaurantes, isso é normal. Mas é um conglomerado positivo para fomentar, isso tem no Brasil inteiro. Por outro lado, nós temos os sindicatos, sejam eles patronais ou dos funcionários, dos trabalhadores. No nosso caso, o nosso sindicato chama Senhores, que é o sindicato de bares, restaurantes e hotelaria. Ele visa auxiliar os patrões, os donos de bares, os donos de restaurante e os hotéis, não só hotéis grandes, não, hotéis menores. Eles visam auxiliar nas demandas trabalhistas em si, porque existem os patronais pela legislação e os sindicatos dos trabalhadores. Então, para que não se choquem. No nosso caso, tratamos aqui de uma sociedade, de uma associação civil, tanto empresariado quanto pessoas físicas comuns. Difere do convention também por isso. O convention não aceita pessoas físicas. No nosso caso, a gente busca o fomento do turismo através da gastronomia com uma responsabilidade social. E daí nasceu os festivais. Que nós vamos falar disso ainda, mas para diferenciar, a nossa associação trata pessoas físicas, pessoas jurídicas, com o fim de fomento do turismo através da gastronomia. Também um círculo virtuoso. O convention, ele trata de outras demandas. Não é sindicato, não é associação, não é nada disso. É um comitê, é um petit comité que eles chamam, por isso bureau, escritório em francês, para tratar das demandas do turismo, mas inclusive fomentar o seu associado. Os grandes hotéis, aí a gente tem aqui em Guarulhos o Marriott e diversos outros, são grandes marcas. Pullman, isso, diversos. Hotéis até menores, mas também são associados. E o que é mais interessante disso, que Guarulhos tem uma coisa um pouquinho especial nesse aspecto. Você falou sobre ir de encontro. Na verdade, nós vamos ao encontro, porque essas associações todas se ajudam. Nós estávamos conversando nos bastidores um pouquinho do histórico, você se lembra disso? Sim. Os festivais, na verdade, os festivais gastronômicos, eles surgiram com o Departamento de Turismo, por iniciativa da Josefa Leôncio, que é a diretora, e através de um decreto municipal existe um festival oficial. E em um determinado momento, os empresários uniram-se ao convention, então ficou convention, departamento mais empresários. Vem seguindo. Desde novembro do ano passado, surgiu a ideia, por que Guarulhos não tem um festival fixo? Um festival que a população possa participar, seja mais uma opção de lazer, porque falta isso na nossa cidade. E era uma conversa que nós tínhamos, de observar e falar como Guarulhos não tem isso. Daí surgiu. A AGG, Associação Gastronômica Guarulhense, ela foi formada de alguns dissidentes de outras associações, insatisfeitos por N motivos, e de pessoas que queriam fazer algo efetivamente pela nossa cidade. Esses empresários se uniram, formaram essa associação também para andar junto com o poder público. Não dá para esperar tudo do poder público, porque isso a população precisa às vezes entender um pouquinho. O poder público ele pode chegar até um lugar. Partiu disso, tem de ser iniciativas privadas, iniciativas da população, que é o caso da GG. Os empresários cansaram de ficar sentados, vamos fazer e tem dado muito certo. Olha, é verdade. Na Praça Getúlio Vargas
já fizeram alguns festivais, né? Algumas ações, e deu muito certo. Mas, rapidamente, me fale sobre os preços. Algumas pessoas acham que, por ser um festival, os preços ainda estariam um pouco salgados. Bom, para você ter uma ideia, varia em torno de até 20 e poucos reais, é isso? Os preços no nosso Festival Sabores da Praça, que, fazendo uma propaganda, aliás, Sim, ocorre claro. agora de 13 a 17 no Parque Secap. Não Isso, perca a em população frente de ao clube, Guarulhos. lá. Isso, em frente ao Monteiro Lobato. clube. A verdade é assim, nós temos preços de 4 a 25 reais. Aí eu te pergunto, onde você come, por exemplo, uma costela bem servida, uma porção para 1, para 2, com um arroz carreteiro, por exemplo, e uma couve e mandioca a 25 reais? Não me recordo se é exatamente esse o preço, mas eu estou colocando como preço máximo. Top. A parte disso, nós temos, por exemplo, os salgados Bol, que custa um copo de salgado 5 reais. Nós temos doces a 4 reais. Nós temos o pastel de Olha, feira. deixa eu fazer uma propaganda aqui da Boteco da Praça, da Neguinha, né? Que ela faz um macarrão que faz muito sucesso com frutos do mar. Se não me engano, a última vez estava R$23. Macarrão, Mari. Isso? Esse macarrão, se você não conhece, vá conhecer. Faz fila. É verdade. Faz fila quando ela está fazendo. E assim, não é só pelo show que é ela fazendo, colocando, é porque é muito gostoso. E existe um fator que é um fator custo também, que não dá para ser tirado. Essa refeição, para ela ser preparada, ela tem um custo. Além disso, o empresário tem de ter o lucro, mas dentro da nossa... A ideia não é ter lucro nesse festival. Exato. Dentro da nossa dinâmica, é assim, o mais popular possível. É que tem coisas que não tem como você baratear muito mais. Mas, de verdade, Roberto, pela nossa experiência, tem dado muito certo. Se você me permite, tem uma pesquisa. Nós fazemos pesquisa, agradecer, se me permite, a Universidade de Anhanguera. Claro. Ela nos cede alunos dos cursos de turismo. O professor Danilo, que inclusive é um dos gestores do Convention Bureau. Sim. Parceiro nosso, para você ver como é parceria. Eles fazem, todo festival eles vão acompanhando com a pesquisa. Essa pesquisa, só para você entender, nós temos 96% de aprovação. Desses 96, 46% é de ótimo e excelente. É verdade. Ó, vou fazer o seguinte, já chegou o final do primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e, na sequência, voltamos aqui falando um pouquinho sobre gastronomia em Guarulhos. Rapidamente. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442.
conversando aqui sobre gastronomia. Nosso programa conversa sobre tudo, né? Daqui a pouco também nós vamos conversar, já estamos gravando um programa especial aqui com os presidentes dos partidos. E hoje uma pessoa que é muito importante na cidade, presidente do PV. Daqui a pouco, professora Paula Gonçalves. Vamos ver o pensamento dela sobre essas mudanças que nós temos aí programando para os próximos anos. E uma eleição sempre acaba, de uma certa forma, influenciando a cidade para um lado ou para outro. Então, é bacana. Procura esse programa assim. Mas hoje estamos falando sobre um pouquinho de gastronomia na cidade de Guarulhos. Eu queria perguntar para ele como estão os preços. São convidativos? Quer dizer, uma pessoa que ganha, não que ganhe muito, nem ganhe pouco, mas a média, consegue comer bem em Guarulhos? Eu tenho ouvido muita reclamação dos preços serem muito salgados em Guarulhos. Vamos falar de um modo geral. E vou fazer um link com os nossos festivais. Infelizmente, nós andamos numa crise econômica muito ruim, não só na cidade, é nacional. É difícil hoje você ter dinheiro para passear, por exemplo. Por isso também o festival vem para fomentar isso. É uma maneira de, se você não pode ir no restaurante, porque acha muito caro, porque às vezes também não é tanto, às vezes assusta muito mais o restaurante, como nós tínhamos conversado, aquela coisa do, poxa, é um restaurante, tem mesa. O festival também serve para isso. Vou te dar um exemplo, sempre falo da Hamburgueria UOL, uma casa espetacular de hambúrgueres, muito boa. É linda a casa. As pessoas às vezes são intimidadas a entrar. Natural, de um, de outro, e a Hamburgueria UOL está lá com a gente. São os mesmos lanches. Ele separou 4, 5 lanches, inclusive o almoço que é servido no festival é servido lá, porque ele também tem um prato de almoço. O preço, óbvio que ele popularizou, mas ele não pode destoar, porque senão a pessoa chega na casa e se assusta. Então, existe um paradigma, uma coisa que a gente tem que ter em mente. Tudo isso custa para o empresário e, infelizmente... A qualidade, você fala. Isso, para ele manter. Uma coisa que nós nos preocupamos no festival, e principalmente com os grandes restaurantes que participam do festival, que são conhecidos, você vai comer, vou citar o exemplo de novo da costela do Ponto K. Vai comer a costela do Ponto K, ela tem que ser, no mínimo, igual. Porque a hora que você for comer na casa... Você vai falar, puxa, foi essa costela que eu comi. Óbvio que no restaurante ela vem muito bem servida, uma porção bem maior, com salada maior, mas é para linkar. E como eu vinha te dizendo, é engraçado você falar sobre os preços e tudo mais. Nós temos pesquisas que falam disso. Primeiro, aprovação total. 96% aprovam. Desses 96%, 46% de ótimo e excelente. A gente tem apenas 1% de gente que acha que não deve acontecer mais. De pessoas que acham que não deve acontecer mais. E aí, linkando com isso, eu queria falar o seguinte, que está muito sucesso ali na Praça Getúlio Vargas, muito sucesso. Só que alguns comerciantes que trabalham na Praça Getúlio Vargas, no entorno, têm reclamado que está sendo muito constante. Isso acaba o quê? Tirando os clientes dele, que também são clientes de vocês. Exato. É porque primeiro... Como é que você vê esse paradigma? É importante você colocar, porque toda mudança vai gerar sempre um desconforto. Sim. O que aconteceu? Muitos desses restaurantes que estão conosco, não são só restaurantes, tá, gente? Vou falar de novo dos Salgadinhos Balls. Salgadinhos Balls é uma Kombi, eles têm a casa de questão é gastronomia, pode ser boteco. Pode ser o que for, pode ser o que for. Muitos desses restaurantes, vou citar o exemplo dos restaurantes que estão conosco, estão no centro. Sim. Paulo Facini é centro. A gente tem o pessoal agora que entrou conosco do Monte Seu Prato, é um restaurante que está no centro. O que aconteceu? Eles se uniram, a economia está ruim para todo mundo. Óbvio que existem uns bodes expiatórios. Talvez
alguns desses comerciantes tenham achado um bode expiatório, tá vendo, a culpa é do festival. Mas a economia está ruim para todos. Eu tenho números das casas. Óbvio que eu não posso revelar. Mas assim, o movimento baixou demais. Para todos. Bom, linkando também com isso daí, nós estamos falando muito da região central, mas eu sei que tem ótimas casas do norte, por exemplo, ou pequenos restaurantes, seja no Tabuão, seja nos Pimentas, seja no Bom Sucesso, que são muito bons. A associação também vai começar a procurar esse pessoal para também juntar todos, né? Fazer uma associação que seja realmente para toda Guarulhos. Você falou muito bem agora, Roberto. O objetivo da associação é para toda a gastronomia de Guarulhos. Tanto pessoa física, que é aquele empresário ou estudante que não tem o CNPJ, quanto o grande restaurante. E aí, você linkando, a gente conversou isso, nós viemos pensando junto com o departamento de turismo da cidade, nós estamos pensando em fazer um festival nordestino. Você comentou comigo, poxa, como era legal quando tinha aquela festa nordestina de tradições, como tem no CTN, lá em São Paulo, Centro de Tradições Nordestinas. E que enche, é sucesso. O objetivo é, sim, fazer o Festival Nordestino, é também fazer uma festa junina, uma festa das nações, enfim, fomentar turismo, gastronomia, mas principalmente lazer para a população. E aí vem a pergunta seguinte, como faz para fazer parte desse festival? De repente tem o comerciante lá que quer fazer parte. Existe um cadastro? Liga para quem? Qual é o telefone? Vamos lá. Existe um cadastro. É óbvio que, por exemplo, a Getúlio Vargas não comporta 25 expositores. A gente tenta, na medida do possível, um rodízio. Óbvio que existem os grandes participantes que sustentam esse evento, fazem ele acontecer de fato. Se você tem interesse em participar, você pode ligar, eu vou passar o número do meu celular, que é o 94197-9911. Falar de novo devagar. 94197-9911. Precisa ligar, manda um WhatsApp. Isso. Pode mandar um WhatsApp. Eu vou mandar o link para você conversar com as pessoas de direito. É feito um cadastro, existe uma fila. É tanto sucesso que existe uma fila. Por isso, nós estamos procurando outras praças para fazer. Assim como estamos fazendo no SECAP, que é grande sucesso, agradecer você que está no SECAP, nos prestigiando. Nós estamos querendo, no futuro, levar para outros bairros da cidade. Só que primeiro nós precisamos estabelecer. E quanto mais abrir, mais gente pode participar. Hoje é independente da prefeitura? Hoje vocês acontecem, lógico, com a infraestrutura mínima, seja fiscalização, seja guarda e tal. Mas vocês são independentes hoje? Então, existe o apoio do Departamento de Turismo, bem como do Fundo Social de Solidariedade. Existe sim, até porque isso é parceria. Porém, a estrutura é bancada por nós da AGG. A banda, a música, inclusive no SECAP agora no domingo, vai ter uma apresentação musical, a banda Sunset. É uma banda muito boa, anos 60, anos 70, anos 80. A gente que está bancando também. Então, assim, esses empresários se reuniram e eles têm esse ideal. Eles sabem que eles precisam devolver para Eles pagam uma taxa? Eles pagam uma taxa para participar. Que essa taxa vocês acabam pagando sempre. Exatamente, a taxa faz girar o festival. Então é assim, eles têm a noção, o conhecimento que eles precisam devolver para Guarulhos o que Guarulhos deu para eles. Entendi. E isso tem que ser claro. Bom, estamos já nos 3 minutos finais. Vê como é rápido o nosso programa quando o papo é gostoso, né? Bom, é interessante, ele acabou se tornando presidente, o Thiago, dessa associação. Queria que ele falasse rapidamente como é que ele chegou nessa história de presidente da associação, já que ele, como eu falei, não é formado em gastronomia. Você, qual a sua formação? Vamos lá. Sou formado em administração de empresas, também estudei direito, também estudei relações internacionais. O que acontece é que eu tenho uma figura de gestão. E a associação, como eu te disse, tiveram outros dissidentes de outras associações, empresários que nunca participaram de associações, eles cansaram de, quando tem um presidente, ele normalmente favorece
o estabelecimento dele. Teve. Para isso não acontecer... Você não tem restaurante, nem não bar, nem tem, boteco. e não é importante. Esse é o interessante. Para isso não acontecer, para não favorecer a si, mas favorecer a todos, pensar por todos, eles foram buscar alguém da iniciativa privada. Entendi. Chegaram ao meu nome, até porque eu conheço muitos deles. Fui sabatinado, como tem a sabatina no Senado. Eles falaram, acho que pode ser o Thiago. E eu acho que o sucesso dos festivais está aí. O AGG, rapidamente, nós vamos começar com umas atividades sociais de fomento ao turismo da cidade, mas não só isso. Formar profissionais para trabalhar nos restaurantes. Nós vamos começar fazendo isso também. Bacana. E são coisas que alguém da gestão tem que pensar, porque o empresário tem que pensar no restaurante dele. Bom, quero agradecer ao Thiago, né? Obrigado. Você tem alguma página do festival que possa acessar rapidamente? Qual é nós a página? temos a página, ainda está com o nome antigo, que é o Guarulhos Food Truck Place. Mas se você procurar Guarulhos Food Truck Place, mas se você procurar por Sabores da Praça, você também acha no Facebook. Perfeito. Então procura no Facebook, Sabores da Praça, curte, nos siga, que você vai saber das datas tudo direitinho. Obrigado. Obrigado você, Roberto. Estou disponível sempre que você quiser. Vamos convidá-lo outras vezes para falar um pouquinho mais sobre essa questão. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procure no Instagram, nosso canal do YouTube, Facebook. Tem uma página só do programa chamado Tribuna Livre com Roberto Samuel. Dá uma curtida lá, divulga o pessoal. Esse e outros programas você encontra lá. Olha, conversamos sobre tudo, política, cidade, mas sempre sobre alguma coisa que afete de alguma forma a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.